Hoje é dia de Geração Rural. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre direito previdenciário com o doutor Bruno Souza, que vai estar trazendo respostas para as dúvidas de nossos trabalhadores rurais, nosso produtor rural que sempre está assistindo aqui o nosso programa e também o telespectador que acompanha a transmissão pela Geração TV em casa. Em tempos de coronavírus, a gente vai estar trazendo entrevistas no estúdio, tendo em vista que não queremos atrapalhar todas as atitudes que o município de Teresópolis vem tentando trazer todas as soluções para que o coronavírus não se espalhe aqui dentro do nosso município. Voltamos aqui com Geração Rural, aqui com o Bruno, doutor Bruno Souza. Não vou cumprimentar pelas orientações aí, Bruno. Hoje você vai esclarecer para a gente, né, essa questão do direito previdenciário para o produtor rural. É um tema que causa muita dúvida ao produtor rural, um tema às vezes até um pouco difícil para que as pessoas consigam resolver, e a gente agradece aqui a sua presença por trazer respostas às dúvidas dos produtores rurais de Teresópolis. Muito bem, Júnior. Agradeço o convite. É uma grande oportunidade para o trabalhador rural que nos assiste. Sabemos que há uma carência muito grande do trabalhador rural em acesso à informação. Exato. Né? São pessoas muito humildes, são pessoas que, ainda mais os que têm um pouco mais de idade, não têm acesso tanto à tecnologia. É uma das dificuldades. Pois é, então é necessário essa oportunidade, né, essa iniciativa sua em trazer para o trabalhador rural conhecer um pouco mais dos seus direitos, né, porque sabemos que são pessoas muito, muito carentes. É um tema, doutor, muito, muito amplo, e a gente vai tentar trazer de forma mais clara e mais didática possível, né, para o produtor entender. Eu queria primeiro abordar talvez o caso de aposentadoria que envolve mais pessoas, que é o por idade, sem levar em conta por enquanto alguma debilitação que a pessoa tem, algum problema físico, alguma coisa nesse sentido. Como é feito a aposentadoria por idade de um produtor rural que esteja aí chegando à idade de se aposentar? Então, Júnior, é muito importante a sua pergunta, e é necessário, antes da gente abordar, né, a aposentadoria por idade, entender o conceito de trabalhador rural, né, porque a própria legislação determina, né, que a gente explane esse conceito de trabalhador rural. E para a legislação brasileira, o trabalhador rural é toda pessoa física que exerce as suas atividades no meio da agricultura, no meio de sua lavoura, né, através do campo. Uhum. Né? Então, assim, o conceito para a lei não é de pessoas jurídicas, né, que possam se aposentar, e sim de pessoas físicas, que a gente sabe que a maioria do interior do nosso município trabalha na lavoura, né, trabalha no campo. Então, primeiramente, a gente entendeu o conceito de trabalhador rural para poder esclarecer para o telespectador. A aposentadoria hoje por idade, ela é muito simples, os requisitos são muito simples. Né? Primeiro, o homem tem que ter pelo menos 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. E também exercer a atividade rural por pelo menos 15 anos. Não é necessária nenhuma contribuição financeira para o INSS. Isso daí é um detalhe importante. Então, o produtor rural, doutor, ele não tem nenhuma obrigatoriedade aí de contribuir para que se aposente? Então, não tem. É um dos benefícios exclusivos do trabalhador rural, ele não precisar contribuir financeiramente, tá, para o INSS para poder se aposentar. Desde que ele comprove
o exercício da sua atividade na lavoura, no campo, os meios agrícolas, por pelo menos 15 anos. Por pelo menos 15 anos. E isso é uma dúvida que também é muito frequente no interior. Como provar que eu trabalhei durante 15 anos, eu tenho que provar durante um tempo, eu tenho que provar que eu trabalhei durante 15 anos com documentos. Como que funciona essa prova? Então, é interessante porque não há na legislação brasileira um rol de provas que você pode utilizar. Você pode utilizar qualquer meio de provas que sejam lícitos para poder provar a sua atividade rural. Temos, por exemplo, a sua certidão de nascimento ou certidão de casamento que prova a sua profissão e a profissão dos seus pais, porque legal. Muitas vezes os pais passam para os filhos a sua profissão de lavrador, de trabalhador rural. Então, um dos documentos é a sua certidão de casamento, que prova a sua profissão. Também contratos de financiamentos, exemplo do Pronaf, que você prova bacana. Que é um benefício exclusivo para trabalhador rural. Temos também contrato de arrendamento, porque sabemos que muitos não são proprietários das suas terras e são arrendatários. Então, mesmo que seja um contrato verbal, é necessário que se leve, então, a pessoa que fez o contrato, que celebrou o contrato com o trabalhador rural, como testemunha de que, de fato, ela contratou você como arrendatário. Então, você prova através de documentos como contrato de financiamento, notas de compras. Essa pergunta eu notas de compras em loja de materiais agrícolas também prova. Uma dica que talvez eu acho que não daria tanto trabalho para o produtor rural se o produtor, por exemplo, guardasse uma nota por ano. Eu quero me aposentar daqui, quem está assistindo aqui que tem aí uns 45 anos, eu quero me aposentar daqui a 15 anos. Se ele começar a guardar uma nota por ano das compras que ele fez, serão 15 notas, não vai dar um acúmulo. Isso conta como prova? Conta como prova. Claro que assim, o INSS ele vai entender um conjunto de provas, né? Não somente uma prova testemunhal ou não somente uma prova documental. Quanto mais provas você juntar, melhor. Notas, contratos, certidão de casamento, contratos de arrendamento. Então, tudo isso vai provar que, de fato, você exerceu aquela atividade rural por pelo menos 15 anos. Muito bem. Aí você deu as orientações no sentido de provas, idade, mas chegando na prática, o produtor fez ali 65 anos, né? 65? 60 anos para homem e 55 para mulher. 55. Vamos dar de exemplo um produtor que tem aí 60 anos, chegou a hora de me aposentar. Quais são os primeiros contatos que o produtor deve fazer? É no sindicato? É direto no advogado? Como ele deve seguir esse cronograma para se aposentar? Então, é interessante porque às vezes a gente fica muito na teoria de como são as provas, o colhimento de provas, mas não sabe como agir na prática. Então, hoje o INSS disponibiliza o canal, o número 135, que você pode estar ligando, para poder tirar essas dúvidas de qual a documentação necessária. Não é necessário contratar um advogado, a princípio, para se dar entrada no processo administrativo junto ao INSS. Agora, fica a critério de cada trabalhador rural, se tiver os seus advogados de confiança, contata e ele faz a junção de toda a papelada. Mas, repito, não é necessário. É necessário que ele entre em contato com o INSS vai passar uma relação de documentos que ele tem que levar junto ao INSS, ele faz um agendamento e leva diretamente ao INSS essa documentação. Claro, sabemos que o trabalhador rural ele é muito carente de informações, às vezes tem essa dificuldade, muitos não sabem ler, não sabem escrever. É uma situação complicada. Se precisarem entrar em contato com o sindicato dos trabalhadores rurais, o sindicato irá auxiliar na junção, na juntada dessa documentação para poder dar entrada junto ao INSS. Então, se o produtor rural já tiver uma instrução, já tiver um esclarecimento bom, ele pode então ir direto, ele mesmo no INSS, preencher ali as fichas, os requisitos e dar entrada no processo de aposentadoria sem ter que passar nem por sindicato, nem necessariamente por um advogado. Sim, correto. Não há na legislação uma exigência de que haja contratação de advogado e nem necessidade de passar por um sindicato.
Se o produtor rural, o trabalhador rural, já tiver uma instrução, ele pode agendar no INSS, até pelo site ele consegue pegar esse formulário, preencher esse formulário, juntar a documentação necessária e levar ao INSS para poder dar entrada. Agora, a gente sabe também, Júnior, que são muitos documentos, né? Muita burocracia. Exatamente. Então, às vezes, o trabalhador rural ele não vai conhecer determinada documentação que foi exigida pelo INSS. Então, se ele ficar na dúvida, né, em qual documentação, eu indico procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que lá eles vão esclarecer qual a documentação necessária que o INSS está pedindo ao trabalhador. Um exemplo óbvio o sindicato já passou por esses processos de ajudar as pessoas, prestar alguma assistência várias vezes. Você, por mais que seja esclarecido, com certeza vai estar passando a primeira vez, porque a pessoa só se aposenta uma vez. Então, esclarecimento nunca é demais e se eu pudesse dar um conselho como produtor rural, eu, mesmo sendo esclarecido, procuraria o sindicato para ter uma orientação firme e não ter nenhum problema mais adiante. Só que, doutor, a gente está aqui falando do caso mais simples. No interior, a realidade do interior, a atividade econômica é muito variável. Muitas pessoas começam a trabalhar na lavoura. O senhor também é do interior, o senhor sabe como funciona. Às vezes começam a trabalhar na lavoura e depois tiram a carteira de motorista, começa a trabalhar de motorista, de caminhão, e as atividades se misturam. Ele trabalhou de produtor, trabalhou um tempo de motorista. Como fazer para se aposentar, trazendo aí as provas necessárias? Quais são os procedimentos para esse caso? É muito interessante essa pergunta, porque há muito questionamentos, porque alguns trabalhadores rurais pensam que exerceram as atividades, né, no campo, na lavoura, e depois passaram a vir para a cidade ou para trabalhar como empregada doméstica, por exemplo, ou até mesmo no comércio, né, ou até mesmo trabalhando no interior, mas de carteira assinada, ou seja, saindo das atividades rurais, eles pensam que não têm mais direito de se aposentarem e nem utilizar esse período que trabalharam na lavoura para poder somar e para poder contribuir à sua aposentadoria. Né? Tem uma previsão na legislação chamada de aposentadoria híbrida, né? E aposentadoria ou chamada de aposentadoria mista, de você utilizar o seu período que você trabalhou, né, no campo, na área rural, na lavoura, somar ao período que você trabalhou como carteira assinada, por exemplo, para poder dar o período de 15 anos no mínimo para poder você se aposentar. Então, assim, hoje, você que é trabalhador rural, não fique preocupado se você exerceu sua atividade rural e agora já não exerce mais. Se você preencher os requisitos, você tem o direito de contribuir, de somar esse período que você atuou na atividade rural ao período que você hoje está trabalhando de carteira assinada. Né? Só que o seguinte, já não cai na regra mais do trabalhador rural em se aposentar com 55 anos mulher e 60 anos homem. Aí você cai na regra geral, que hoje é de 65 anos para homem e 60 para mulher a princípio. Por que eu digo a princípio? Porque a gente teve uma reforma agora da Previdência, exato, né, em dezembro, e passou o tempo mínimo de idade para a mulher de 60 anos para 62. Só que só vai começar, o INSS só vai exigir esse período a partir de 2023. Então hoje, se você tem 60 anos de idade, mulher, e se você somar o seu período de atividade rural com o seu período de atividade urbana, que você trabalhou como carteira assinada, e se perfizer pelo menos 15 anos, você tem direito de se aposentar na aposentadoria chamada híbrida ou mista. Uma situação para deixar bem clara para o produtor rural. Ele trabalhou ali 10 anos como produtor rural e 5 anos como motorista. Esses 10 anos como produtor rural, ele não precisaria contribuir, e esses 5 anos como motorista, ele precisa ou não contribuir? Então, é muito importante essa pergunta. Esses 10 anos que ele atuou como atividade rural, ele não precisa contribuir, tá? É entendido pela lei como uma contribuição ficta, é como se ele tivesse contribuído, mas não é necessário ele contribuir retroativamente esses 10 anos, tá? Ele só vai utilizar esse período
para somar ao período de 5 anos que ele contribuiu para poder se aposentar. Então não precisa pagar nada ao INSS retroativo aos 10 anos de atividade rural. Uma última pergunta para a gente encerrar o bloco. A gente sabe que a maioria das pessoas trabalham muito mais de 15 anos. E ali, às vezes, na atividade mista, ela trabalhou ali 5 anos como motorista ou como empregada doméstica, mas trabalhou 20 como produtor rural. Só que ela tem ali aqueles 5 anos assinado na carteira que ela exerceu essa atividade. Como é feito? Esses 20 anos trabalhando como produtor rural se sobrepõe ao que ela trabalhou ali assinado na carteira? Então, é uma realidade fática. Se essa mulher, que você deu um exemplo, hoje ela tiver 55 anos de idade e ela já tiver 20 anos de atividade rural, não importa esse período que ela ficou contribuindo. Ela já tem direito a se aposentar pelo trabalhador rural. Né? Por quê? Porque ela preenche os requisitos de idade, que é 55 anos de idade, e pelo menos 15 anos de atividade rural. Então, esse período que ela contribuiu não vai fazer diferença para a aposentadoria dela. Muito bacana. A gente vai para um breve comercial. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente está voltando. Voltamos aqui com Geração Rural e dentro do direito previdenciário, que a gente está discutindo aqui a questão do produtor rural, do agricultor, não é só a previdência em si, não é só a aposentadoria em si. Também passa aí por alguns auxílios que você, produtor rural, pode estar recebendo, você tem direito a isso. E o doutor Bruno Souza aqui vai estar esclarecendo para a gente. Doutor, no caso de maternidade, a gente falou no último bloco sobre as mulheres, que também são produtoras rurais, que às vezes mesclam ali as atividades. No caso de maternidade, existe algum auxílio? Como funciona aí no direito previdenciário? Sim, Júnior, existe. É o chamado auxílio maternidade. Né? Toda mulher trabalhadora rural que adote um filho, isso é importante a gente colocar. Até no caso de adotar, né? Até no caso de adoção, não necessariamente ela tem que ser mãe biológica do filho. Né? Se ela engravidar, né? Ou seja, se ela se tornar mãe, engravidar, ela tem direito ao auxílio maternidade pelo período de 120 dias, tanto sendo mãe biológica quanto mãe adotiva. Entendi. Outra situação, que isso daí é um tema novo para o produtor rural, porque muitas pessoas buscam, muito poucas pessoas buscam esse recurso. Como isso funciona? Ela tem que estar trabalhando durante um tempo, a contribuição a gente já comentou que não é necessária, então eu imagino que não vai ser necessária na questão do auxílio. O tempo de trabalho, o que ela tem que provar para estar recebendo esse tipo de auxílio aí na maternidade? Então, Júnior, para a trabalhadora rural, não é necessário nenhuma contribuição financeira para o INSS para que ela tenha direito a requerer o auxílio maternidade. Um dos requisitos que é necessário é que pelo menos na data que ela entrar com pedido de auxílio maternidade, que nos últimos 10 meses ela esteja exercendo a sua atividade rural. Assim como para o trabalhador urbano é necessário que ele pelo menos contribua pelo período de 10 meses, contribuição financeira, para a trabalhadora rural, ela tem que provar sua condição de trabalhadora rural por pelo menos 10 meses anterior ao pedido de auxílio maternidade. E uma pergunta que me veio aqui à cabeça no momento, no nosso município que se destaca a agricultura familiar, as famílias que trabalham ali na produção. Um tipo de prova que o produtor poderia ter é a questão das notinhas ali da loja. Só que muitas das vezes é o marido ali que tem a notinha cadastrada na loja. Se a produtora for casada direitinho, ali no papel, tudo certinho, essas notinhas servem para provar esses 10 meses ou é interessante que ela tenha essa nota no nome dela para usar isso de prova? Sim, é importante. Eu recomendo, como profissional da área jurídica, que tenha uma divisão de notas entre o marido e a mulher, né? Para que o INSS não tenha argumentos para poder negar seu benefício. Mas você pode fazer essa prova através de testemunhas. Né? Então, se você só tem notas no nome do seu marido, né? Ou você, se for solteiro, no nome do seu pai,
por exemplo, você pode, através de testemunhos, provar a sua condição de trabalhadora rural por meio de provas, por meio de testemunhas, né, que veem que você está trabalhando, né, mas se fosse para recomendar às trabalhadoras rurais, que se colocasse então pelo menos um pouco de nota em seu nome, para que haja uma prova documental, né, que a gente sabe que a prova testemunhal, ela é uma prova tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes é muito tendenciosa. É uma prova frágil? É uma prova muito frágil, tá? É uma prova válida pelo direito, mas é uma prova frágil porque a gente sabe que muitas pessoas testemunham o que não viram. E testemunhar é você testemunhar o que você está vendo. Então, isso às vezes, se você trabalha, por exemplo, num sítio, que as pessoas não têm muito acesso, poucas pessoas vão ver você trabalhando. Então, às vezes você fica de mãos atadas e não ter provas testemunhais. Então, é necessário, se você puder, colocar notas em seu nome, porque você vai conseguir fazer provas. Entendi. De que você exerceu essa atividade rural. Então, as notinhas que saem lá no nome, lá na casa de adubo, que o nosso produtor rural tanto fala, aquelas notinhas que saem no nome da pessoa, se sai no nome da produtora, aquilo vale como prova. Vale como prova. Outra situação, a gente falou aqui sobre a situação da maternidade. Existe algum auxílio-doença, alguma coisa nesse sentido? Tem essa previsão, alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Há uma previsão na lei, né, a Lei 8.213 de 91, há essa previsão de auxílio-doença. Né? É um outro benefício totalmente diferente do auxílio maternidade, que é concedido às pessoas que tenham alguma enfermidade, alguma invalidez que seja temporária. Tá? É esse o que determina, esse requisito que determina o seu direito ao auxílio doença. Que diferencia da aposentadoria. Da aposentadoria por invalidez. Né? Porque, vamos dar um exemplo aqui, que isso acontece muito. Uma mulher, por exemplo, que tenha câncer de mama. Sim. Né? Ela é trabalhadora rural ou trabalhadora urbana, né, seletista, que trabalha com carteira assinada. Ela é acometida pelo câncer de mama, né, e ela fica impossibilitada de trabalhar. Mas o perito médico do INSS vai dizer se essa enfermidade dela é permanente ou não. Se for permanente, ela faz direito ao benefício da aposentadoria por invalidez. Se for temporária, por um período, e ela vai se recuperar e depois viver uma vida normal, ela vai receber o auxílio doença. Então, o que determina é se a enfermidade é permanente ou ela é temporária. Sendo temporária, ela faz direito ao auxílio doença. Então o auxílio doença ali é uma coisa temporária, né? Não é como se fosse a aposentadoria. Uma questão que eu esqueci de perguntar foi a questão ali no auxílio maternidade. A idade, nós sabemos que no interior, não só no interior, em muitos locais, existem mulheres que engravidam muito cedo, né? E aí tem a questão do tempo de trabalho, como funciona essa questão confusa para que se tenha esse auxílio maternidade a mulher que seja mais nova e engravidou? É muito importante essa pergunta, Júnior, porque muitas pessoas já vieram me questionar se a mulher, né, só teria direito ao auxílio maternidade se ela fosse de maior idade, ou seja, acima de 18 anos. E não é verdade. Né? O INSS hoje, ele está concedendo benefício de auxílio maternidade para as adolescentes que engravidam a partir dos 16 anos de idade. Né? Se você hoje tem menos de 16 anos de idade, certamente o INSS vai negar seu benefício. Mas deixando claro que há um entendimento jurisprudencial, né, dos juízes federais, de que você que exerce a sua atividade, né, que começou a sua atividade, né, claro, no campo, na lavoura, né, claro que você tem que provar pelo menos 10 meses, como eu falei antes, 10 meses a sua atividade rural, e que você que hoje tenha 14 anos, por exemplo, engravidou, você também tem direito, porque os juízes estão concedendo a partir dos 14 anos de idade. Porque o argumento é que não pode, a adolescente não pode ficar desamparada nesse momento que ela tanto necessita desse benefício. Por quê? Porque às vezes ela não tem renda nenhuma além disso. Então ela precisa desse benefício para sobreviver. Sim. Então os juízes estão concedendo a partir dos 14 anos
para as adolescentes que engravidam. Lembrando que é preciso provar os 10 meses de atividade. É preciso provar. Em caso de algum aborto espontâneo, existe esse... Aí eu não sei se enquadra no auxílio doença, no auxílio maternidade, e existe esse recurso? Sim, existe. O entendimento do INSS é no sentido de que, se o aborto aconteceu a partir da 23ª semana de gestação, né, o aborto, eu digo o aborto não criminoso, tá? Não pode ser um aborto provocado, tem que ser um aborto espontâneo. Se ele aconteceu a partir da 23ª semana, a mulher tem direito a receber o auxílio maternidade pelo período de 120 dias. Em contrapartida, se o aborto aconteceu antes da 23ª semana, ela também tem direito ao auxílio maternidade, mas não pelo prazo de 120 dias, mas sim por 14 dias. De forma bem objetiva, a mulher engravidou ou a mulher teve um aborto espontâneo, quanto tempo depois ela pode entrar com recurso? Então, eu recomendo que seja imediatamente, né, o parto. A legislação permite você dar entrada no seu auxílio maternidade 28 dias antes do parto ou da adoção, do momento que você recebe o filho. Você tem né? Porque a gente sabe que a mãe, a adotiva, também tem direito ao auxílio maternidade. E você mulher, trabalhadora rural, você tem até 5 anos a partir do parto ou da entrega da criança para você sendo mãe adotiva, para poder requerer esse benefício de auxílio maternidade. Depois dos 5 anos do parto ou da adoção, você não tem mais direito a requerer o auxílio maternidade. Bacana, a gente vai para mais um breve comercial. Na volta a gente traz um resumo para ficar bem fixo na cabeça do nosso produtor rural sobre como se aposentar, para que as ideias se encaixem e você tenha uma instrução bem completa que o Dr. Bruno Souza está trazendo aqui para a gente do Geração Rural. Sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está voltando. Voltamos com Geração Rural. De novo com o doutor Bruno Souza, e uma dúvida, doutor, que a gente não pode deixar em branco, talvez não tenha nada ainda de orientação no sentido do coronavírus, mas se surgir alguma previsão, alguma situação, como o produtor rural vai ser incluído nisso? Então, é muito, muito boa a sua pergunta, muito atual. A gente sabe que depois da Constituição de 88, de 1988, não pode haver uma discriminação entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Então, a orientação hoje para trabalhador urbano é que, se ele seja contaminado pelo coronavírus, que ele dê entrada no auxílio doença, por ser uma enfermidade temporária, que a gente sabe que é uma enfermidade temporária. Então, o seu empregador ele vai pagar 15 dias de salário e depois o INSS vai continuar pagando o seu auxílio doença até que cesse os efeitos da contaminação por coronavírus. E aí são as mesmas regras, provar 10 meses anterior de trabalho, mesmas... Como não pode haver discriminação, o trabalhador rural que seja contaminado pelo vírus do coronavírus, por essa enfermidade, também pode requerer o seu benefício, de auxílio maternidade, auxílio doença, desde que ele comprove, pelo menos 12 meses de atividade rural. Então, ele tem que comprovar, pelo menos, da data da entrada, que ele exerce a sua atividade rural por pelo menos 12 meses para fazer benefício a esse auxílio-doença que é temporário. Como a gente já comentou, o auxílio-doença é muito diferente da aposentadoria, que é vitalícia, por invalidez. O que abrange a aposentadoria por invalidez, por exemplo? Quais os problemas que abrangem para que uma pessoa possa se aposentar dessa forma e como é feita a aposentadoria por invalidez? Então, Júnior, a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria. A gente não pode classificá-la como vitalícia, porque somente as aposentadorias por idade, a aposentadoria híbrida e a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela é vitalícia, você não perde. Entendi. A aposentadoria por invalidez é determinada pela gravidade da sua enfermidade. Se você hoje tem alguma enfermidade
que através de perícia médica constate que essa enfermidade ela é permanente, você faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidade. Por invalidez. Quem vai determinar isso é o médico perito do INSS. Se você tiver condições de fazer uma perícia particular, isso vai te ajudar. Bacana. Porque a gente sabe hoje que em tempos de crise o INSS às vezes ele nega muitos benefícios ao trabalhador rural. Né? Não só ao trabalhador rural, mas como qualquer trabalhador. Então, se você tiver uma condição, ou até mesmo pelo SUS, né, de fazer uma contraprova, caso o seu benefício seja negado, isso vai te auxiliar em caso de você entrar com uma ação judicial para confrontar esses dois laudos do médico. Então, assim, hoje não há um rol na lei de doenças que sejam que você seja acometido para poder você fazer esse direito ao auxílio, à aposentadoria por invalidez. O que vai determinar a doença vai ser o perito. Então, assim, hoje, quais são as doenças? Por exemplo, o câncer, que se você seja acometido, que seja uma enfermidade permanente, vai te dar. Se você, por exemplo, ser soro positivo, contrair o vírus da AIDS, também faz direito à aposentadoria. Mais uma pergunta, sendo prático, no caso de invalidez, o produtor rural perdeu um braço, mesmo assim não é vitalício, não tem essa sensibilidade pela prática que o senhor tem? Então, em caso de perda de algum membro, é muito difícil o INSS negar seu benefício, né, você trabalhador rural, porque a sua enfermidade, a sua doença, não é uma doença, né? O que você contraiu, uma deformidade que você tem for permanente, por exemplo, amputação de algum membro, braço, pernas, você certamente terá direito à aposentadoria por invalidez. E aí provavelmente um problema muito recorrente, problema de coluna que prejudica muito o trabalhador rural, isso vai ter que passar por um perito ou você vai ter que ter uma perícia particular para tentar agilizar o processo, é mais ou menos. Isso, problema de coluna pode dar direito à aposentadoria por invalidez, mas vai depender do perito médico do INSS ou da sua perícia particular, se entender que aquele problema de coluna que você tem faça com que você não consiga exercer as suas atividades permanentemente. Aí você tem direito à aposentadoria por invalidez. Doutor, a gente vai encaminhando aí para o final da entrevista, muito esclarecedora, mas para fechar bem na cabeça do nosso produtor e de quem acompanha o Geração Rural, um breve resumo, talvez um pouco genérico, das regras base para o produtor conseguir se aposentar e também não cair em nenhuma armadilha para não conseguir esse recurso tão importante para o produtor rural. Então, você trabalhador rural que preencha os requisitos da aposentadoria por idade, por exemplo, você homem que tenha 60 anos de idade ou você mulher que tenha 55 anos de idade e que tenha pelo menos exercido a atividade rural pelo prazo de 15 anos, né, no mínimo, você tem direito a se aposentar por idade. Né? Caso você não preencha esse requisito de ter os 15 anos, né, de atividade rural, mas preencha também o requisito de ter sido trabalhado com carteira assinada, você pode utilizar esse período, tá, de trabalho rural e trabalho urbano para poder somar ao seu tempo de contribuição para poder se aposentar. Deixando claro que nessa hipótese você tem que ter pelo menos homem 65 anos de idade e mulher 60 anos. Né? Falando especificamente do auxílio maternidade, você mulher, né, ou adolescente a partir de 14 anos, você tem direito ao auxílio maternidade, caso você engravide ou adote uma criança. Lembrando que tem que ter pelo menos 10 meses de atividade rural, né? E para se aposentar por invalidez, você tem que passar por uma perícia médica que constate a sua enfermidade, que ela seja permanente. Sendo permanente, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Sendo temporária, você tem direito ao auxílio por doença. Tá? Deixando claro se na prática reúne toda a documentação, tá, que você tem em casa de produtor rural, reúna pessoas, testemunhas que veem você trabalhando, as notinhas que você compra, né, no material agrícola, contrato de Pronaf, contrato de arrendamento. E se você tiver alguma dúvida, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que eles vão te auxiliar
nesse sentido, a reunir toda essa documentação para que seja dada entrada ao seu benefício no INSS. E caso seja negado, você tem o direito de requerer contratar um profissional da área jurídica, um advogado, para poder estar entrando com uma ação judicial para fazer jus ao benefício que você tenha direito. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Essa postagem vai estar no Facebook e eu proponho que você, produtor rural, utilize essa postagem como fórum. Pode fazer ali os comentários na nossa publicação, que talvez o doutor, se tiver algum tempo, talvez possa estar respondendo a alguns produtores rurais. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Geração Rural, com o Sindicato dos Agricultores, que a gente vai tentar dar o melhor auxílio para vocês. Aqui embaixo, na faixinha, o contato do Dr. Bruno Souza, que com muita boa vontade veio prestar esses esclarecimentos para você, nosso produtor rural. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Acho que deu para tirar as dúvidas dos nossos produtores e quem sabe numa nova oportunidade, com mais dúvidas, a gente não traga aí mais uns esclarecimentos. Na semana que vem a gente volta com mais um Geração Rural, lembrando que não estamos indo nas propriedades devido ao coronavírus, mas tentaremos trazer conteúdo para você, nosso telespectador e o nosso querido produtor rural. Sai daí não, porque se a agricultura for bem, Teresópolis vai bem.